sobre o que se entende por filosofia da educação. É difícil dar uma definição que fixe um significado, porque existem várias correntes e cada corrente vai tomando uma definição própria. Por exemplo, o pragmatismo tem uma interpretação, uma abordagem mais fenomenológica da filosofia interpreta de uma outra maneira. Portanto, não creio que seja essa a via. O que poderíamos dizer, em termos mais gerais, é que a filosofia da educação se interroga sobre os fundamentos teóricos e sobre as práticas da educação. Concretamente, uma pergunta para nos conseguirmos orientar e até servir de ponto de discussão. Quais são as condições de possibilidade do ato educativo? Isto parece-me a mim essencial e não é preciso procurar uma definição por via conceptual. São importantes os conceitos, é importante uma rede conceptual para abordar a questão da educação, mas só isso não basta. Eu prefiro pensar em filosofia da educação, naquilo que ela tem de racionalidade discursiva e, ao mesmo tempo, de uma lógica da racionalidade educativa. São dois campos que me interessam bastante em filosofia da educação. Seja como for, filosofia da educação está ligada a uma prática relacional, uma prática que aproxima um ser humano de outro ser humano com uma intencionalidade que é formativa. Isto em termos gerais. Não creio que valha a pena adentrar muito por aí. Qual é a importância da filosofia da educação no contexto sociopolítico? Bom, neste momento, esta é a pergunta mais pertinente. Durante muito tempo, a filosofia deixou de pensar a educação. A Segunda Guerra Mundial vem trazer a urgência de se pensar como estamos a formar o ser humano. Lembra Adorno, não é? Quando chama a atenção para a formação meramente escolar que se está a dar e não uma formação que alimenta o espírito crítico. E por isso falar apenas de meia formação. Tudo o resto fica por fazer. E a filosofia tem essa obrigação, concretamente a filosofia da educação, tem essa obrigação de pensar como é que o ser humano está a ser formado como sujeito de uma comunidade, não apenas em termos de cidadania, mas como de uma comunidade pela qual é responsável e onde a criatividade é fundamental, onde a construção de um destino comum e desse tal bem comum são inultrapassáveis. Portanto, eu não consigo desligar a filosofia da educação, da formação do ser humano para um bem-estar comum. Um bem-estar em que importa como vive o sujeito, como se relaciona o sujeito com os outros e como o sujeito é responsável para com o mundo. Estes são os, digamos, 3 eixos que me parecem fundamentais em filosofia da educação. Falei de Adorno, mas dessa geração convém não esquecer, por exemplo, Hannah Arendt. E mais próximo de nós, talvez Deleuze. Deleuze, em Portugal não é estudado Deleuze, nem a sua relação com a educação, mas Deleuze vem-nos advertir para o seguinte, em termos educativos. É importante
passar-se da ignorância que não se sabe para a ignorância que se sabe, para essa consciência do que são os seus limites, em termos de conhecimento do mundo, de si e, mais uma vez, da relação com os outros. E, portanto, a filosofia tem de pensar a educação para ela própria se poder pensar a si mesma. E isto significa pensar-se a si mesma, porque não há filosofia sem mundo. E, portanto, pensar-se a si mesma é também pensar-se a si mesma no mundo e nesse contributo sociopolítico da filosofia para com o mundo. Eu não iria nunca distinguir filosofia da educação de um propósito mais geral da própria filosofia. Não defendo, como Dewey, que filosofia se inclina para a pedagogia e que, digamos, o seu horizonte é pedagógico. Nada disso. Não consigo pensar que a filosofia está ausente da educação. É certo que eu distingo filosofia da educação da educação filosófica. São campos diferenciados. Mas, sendo diferenciados, têm sempre de comum os mesmos termos, filosofia e educação. Portanto, algures se cruzam. O que me preocupa hoje em dia é que a filosofia da educação está a perder espaço. Está a perder espaço no mundo universitário. Dando o caso concreto de Portugal. Nos anos 80, filosofia da educação surge na Universidade do Porto, na Universidade do Minho, Coimbra, Lisboa, Évora, e neste momento subsiste apenas na Universidade Nova de Lisboa, em Évora, no Porto e no Minho, se alguém optar por aquela disciplina. Porque já perdeu o interesse. Face a quê? Face ao mundo das didáticas que se sobrepuseram. Portanto, todas estas... o desaparecimento de filosofia da educação prende-se muito com a tendência para o desaparecimento das disciplinas ligadas às humanidades. Portanto, não interessa mais a cultura. Não interessam mais disciplinas que nos levem a pensar, que fomentem o pensamento crítico e criativo. E quando digo crítico e criativo, é para não cair numa tendência habitual que é justificar o pensamento crítico pela capacidade argumentativa, meramente argumentativa, que pode ser, não mais do que isto, retórica. E é perigoso. Portanto, crítica, mas criativa, peço desculpa, porque se escutam os argumentos dos outros, se revêem os argumentos dos outros, se revê o seu próprio pensar, ou seja, se entra em diálogo, se estabelece uma dialética que é fundamental para o desenvolvimento do pensamento. E portanto, é sempre criativo, porque ultrapassa o meu próprio pensamento. Não é só por ultrapassar o pensamento do outro, é porque quando confronto o meu pensamento com o pensamento do outro, crio mais qualquer outra coisa. E daí a criatividade para mim ser essencial, anexa à ideia de crítica. Também acrescentaria um outro C, um pensamento cuidadoso, um pensamento que está atento ao que se diz, que é vigilante do que eu digo, vigilante do que o outro diz, mas que tem uma espécie de delicadeza, de generosidade, que é não agredir o outro. Quando um pensamento educativo procura, ou no espírito da filosofia da educação, se agride o outro só para sobrepor o meu argumento
ao argumento que me é apresentado, ou ao argumento com o qual eu tenho que me confrontar, cai-se num campo, um campo de grande vulnerabilidade que provoca a crueldade. Filosofia da educação tem de, por sua própria obrigação, por aquilo que lhe é inerente, esta atenção ao outro, este querer formar o outro de uma maneira cuidadosa, tem de estar atenta. E não pode desenvolver de uma maneira aguerrida, de uma maneira agónica, os argumentos. Tem de ter esse cuidado argumentativo que consiste em potencializar ao máximo o pensamento. Potencializar no sentido de encontrar o mais possível argumentos a favor, argumentos contra, argumentos que façam ponte, mas sem necessidade de entrar em falácias do género ad hominem, ad persona, ou outros quaisquer. A responsabilidade da filosofia passa muito por essa atenção ao outro e assim, e ao mundo. E isso tem algo de generoso, tem algo de cuidadoso. Portanto, eu acrescentaria que a filosofia tem um percurso que passa pela crítica, que passa pela criatividade e que passa pelo cuidado. E no fundo, a questão é sempre essa da educação. Eu sei que dei aqui um salto, porque estava a falar de Portugal e do facto de filosofia da educação não ter espaço curricular. E pegando nesta questão, disse que não tem espaço curricular, justifiquei desta maneira, porque as humanidades também foram perdendo peso em todos os cursos. E não é um fenómeno português, é um fenómeno universal. Talvez as didáticas, sobretudo por causa das preocupações com o ensinar bem, o fazer bem para se ter sucesso, para que se garanta a empregabilidade, tenham tomado o lugar de tudo. E aquilo que importa é ensinar a saber fazer de uma determinada maneira. E isto basta. Dispensa-se aqui o pensamento crítico. Dispensa-se um pensamento reflexivo sobre exatamente as possibilidades do ato educativo. Quais são essas possibilidades de educar? Podem ser várias. Não tem de haver um único caminho. Porque temos de atender o quê? A um mundo contemporâneo, que é um mundo de incertezas. É um mundo de pluralidade. É um mundo, como já disse, de criticidade. E, portanto, há que encontrar muitas outras possibilidades de educar. E não ficarmos apenas com um único esquema, uma única linha de saber fazer. Eu não desligo filosofia da educação, mais uma vez, da prática. E por isso, de alguma maneira, me preocupa muito a separação que se faz entre filosofia da educação e didática da educação. São campos epistemológicos distintos, em meu entender. Mas a filosofia da educação pensa-se fazendo-se. A filosofia da educação pensa como se faz, como se ensina. Pensa os limites desse ensinar. Pensa se está presente o exercício do filosofar. É que a didática da filosofia não é meramente ensinar como ensinar conteúdos em filosofia. Para mim isto não faz sentido.
de alguma maneira, dar ferramentas para podermos compreender como levar os estudantes a exercitar o filosofar. Sem isso não há filosofia. Portanto, creio que as didáticas não estão interessadas nisto. E a didática da filosofia, se vai pelo caminho tradicional das didáticas, que é ensinar como ensinar, está completamente desligada da filosofia. Mas isso creio que é algo que não é correto. Ora, voltando à questão da didática da educação. Se não for a filosofia da educação a preocupar-se com a didática, quem se preocupa? As ciências de educação. Significa que está a deixar escapar aquilo que é um território seu por natureza e por sua própria responsabilidade. Portanto, a filosofia da educação tem, de alguma maneira, de se articular à didática da educação, no sentido em que eu referi, de uma reflexão sobre o exercício de filosofar na escola, da mesma maneira que também se deve articular com filosofia para crianças. E pensar, ou ajudar a pensar em que condições e que o filosofar é produzido neste novo campo, né? Estas novas práticas, o que é que têm de filosóficas? E se não for, mais uma vez, filosofia da educação, a perguntar o que é que se está a passar, corre o risco de permitir práticas que nem sabemos já o que é que são e que usam e abusam do nome da filosofia. Portanto, hoje em dia, há zonas de fronteira extremamente importantes. Filosofia da educação não é nenhuma ilha disciplinar. Portanto, as fronteiras são fundamentais para compreendermos o que uma pode contribuir para ajudar a compreender a outra e ao mesmo tempo até para alargar horizontes e também para se rever a si própria. Portanto, a filosofia da educação tem esta dupla responsabilidade: cuidar da didática e destas novas práticas que se realizam nas escolas ou nos espaços públicos. Sobre a questão do ensino, era uma outra questão, a questão das relações entre a filosofia da educação em Portugal e no Brasil. Estas relações têm sido sempre muito profícuas. A partir do momento em que a filosofia da educação surge em Portugal, rapidamente começam os contactos com o Brasil. E isso deve-se a uma geração que passou pelo professor Manuel Ferreira Patrício, pelo professor Dias Ribeiro, pelo professor Alter da Veiga, pelo professor João Evangelista, pelo professor Filipe da Rocha e falta-me o professor Adalberto. É uma geração que praticamente desapareceu, está o professor Adalberto. É uma geração que bebeu muito numa outra anterior, ligada à Universidade do Porto e depois à Universidade de Coimbra, particularmente com Leonardo Coimbra e Delfim Santos, mas outros nomes também, e que têm todos esta mesma preocupação. Como respondem, é uma preocupação humanística. Como é que se está a formar o ser humano, com que finalidade e com que valores? Tudo se foi alterando
não é? Em termos de correntes, em termos de perspectivas. Seja como for, a relação com o Brasil manteve-se nesta geração de professores universitários que introduziram a disciplina com muita convicção e criando até à sua volta investigadores, não é? Um corpo de investigadores. Inicialmente houve ali gente que trabalhava e que tinha projetos, mas que entretanto, pela invasão das didáticas e da perda de valoração das humanísticas, a filosofia da educação desapareceu e com ela desapareceram os projetos. Vale a pena lembrar um projeto que se mantém de alguma maneira ativo, que é o projeto da Paula Cristina Pereira, no Porto, ligado ao espaço público, à cidade, que já se foi configurando, mas que partiu ainda de filosofia da educação. E de alguma maneira este projeto responde àquela questão inicial, que era qual a ligação de filosofia da educação com o contexto sociopolítico. E à qual eu gostaria de dizer, e sobre a qual eu gostaria de dizer o seguinte: de facto, o fenómeno da educação é sempre circunstancializado do ponto de vista cultural e do ponto de vista sociopolítico. Portanto, quase que nem vale a pena dizer nada sobre isto, porque já está subentendido. As relações, voltando às relações, que é isso agora que nos interessa, voltando às relações, dado que em Portugal, infelizmente, há poucas disciplinas, porque só em 3 universidades. Dou o exemplo da minha. Nós temos filosofia da educação no curso de doutoramento em filosofia. E eu tenho tido doutorandos aqui, felizmente, alguns brasileiros, portugueses brasileiros. Tenho filosofia da educação, também existe no curso de ciências da educação. Foi introduzido pelo professor Manuel Ferreira Patrício e manteve-se. Portanto, são 4 horas semanais, o que é muito bom. Os cursos, quer de educação de infância, formação de educadores, formação de professores de primeiro ciclo, professores do ensino secundário, deixaram de ter filosofia da educação. E mesmo os mestrados em ensino da biologia, ensino de história, que são mestrados profissionalizantes e que são condição necessária para se ensinar, também já não incluem a filosofia da educação. Estão cheios, pejados de didáticas ou de disciplinas afins. E tudo o que seja uma reflexão sobre o que se faz, sobre o ato educativo, sobre os discursos educativos, sobre a ideologia que suporta estes discursos, não tem lugar. Portanto, o professor é um mero burocrata. Sabe como fazer, ensinar, olha, como fazer de uma determinada maneira, assim vai reproduzir para que os alunos reproduzam aquilo que ele ensinou. É de facto chegar-se a uma mecanização do ensino que não agrada a ninguém. Sobretudo não agrada aos estudantes, para quem efetivamente qualquer criança dirá que o melhor da escola é um intervalo. Não é? E filosofia da educação deixou de ter lugar. Porquê que deixou de ter lugar? Provavelmente porque o seu discurso nem sempre é um discurso fácil. Provavelmente porque também caiu no erro de ensinar a reproduzir conteúdos, a dizer o que este filósofo disse sobre a educação, a contrapor o que outro filósofo disse sobre a educação. Isto não é filosofar. A filosofia da educação não se soube rever a si própria. E, portanto, a certa altura,
os alunos não queriam mais uma disciplina também que não lhes era fácil. Não é fácil estudar Deleuze, por exemplo. Não é fácil estudar Hannah Arendt ou Adorno. Isto só para referir os que há pouco foram referidos. Não é fácil, por exemplo, retomar as teorias platónicas e aristotélicas se esse discurso não se prender de alguma maneira com uma reflexão pessoal sobre como é que está a ser feita a minha formação, como é que é a escola onde estou, que outras possibilidades de escola tenho ou que eu gostaria de construir. Se não se partir primeiro destas primeiras impressões, isto à filosofia pode parecer estranho, o mundo impressionista, mas quando eu digo impressionista é para falar do vivencial, destas impressões que eu recolho da minha vivência e da minha vivência enquanto estudante, da minha vivência enquanto pessoa que está numa instituição chamada escola, de uma pessoa que tem de se confrontar com o saber, de uma pessoa que tem de aprender relações e essas relações que são da autoridade, de permissividade, que são sempre as relações de escola e, sobretudo, pensando em Séneca, relações também de amizade. Como a educação tem de pensar todos estes campos, mas a partir da vivência. Isto para mim é sempre é daí que eu parto nas minhas aulas com os alunos. E é sempre um primeiro campo de descoberta. O que representa a escola para cada um de nós, o que é a educação para cada um de nós, porque quando eles chegam à universidade, desde os 5 anos pelo menos que andam na escola. Portanto, já podem pensar muita coisa. E a partir daí é que vamos aos discursos, é que vamos tentar identificar tendências ideológicas, é que vamos conceptualizar. A rede da conceptualização vem sempre depois. Se não se fizer este percurso, isto é a minha experiência, os alunos não apreciam filosofia da educação. Ultimamente eu ando muito ando a trabalhar ADO e, portanto, estoicos, etc. E devo dizer que os alunos de doutoramento em filosofia da educação apreciam bastante. É também um primeiro momento, um momento de reflexão interior e depois sim, é que vamos abordar questões mais teóricas. Talvez filosofia da educação não tenha feito um caminho que refletisse ou que levasse os alunos a refletir sobre a sua própria educação e sobre estar na escola, porque é aí que se passa grande parte da sua existência. Que escola é esta? E ter a ousadia de dizer o que é que pensa sobre a escola, se gosta, se não gosta, que outra quer construir. E, portanto, a filosofia da educação ficou fechada numa disciplina teórica. E isso perdeu-se. Sobretudo para os alunos do ensino secundário, que peço desculpa, dos alunos da licenciatura, que são muito jovenzitos quando chegam à universidade, não é? E, portanto, esse creio que foi um dos erros. Neste momento, há filosofia da educação na Nova, é um esforço, é o professor Luís Bernardo que leciona, é um esforço para a manter, tal como eu tenho a certeza que quando me reformar daqui a 2 anos, a disciplina vai desaparecer, não é? No Porto tem ali uma tradição mais forte, que agora com a professora Maria João Couto, mas também não sabemos o que é que vai, qual o percurso, uma vez que caiu o gabinete um gabinete de investigação, que era um gabinete de filosofia da educação. E tendo caído esse gabinete,
tudo o que era investigação, publicações específicas, porque havia uma revista, também desapareceram. Ou melhor, também desapareceu, peço desculpa. Portanto, o que há em Portugal? Neste momento, quase nada. O que é que isto tem a ver com as relações com o Brasil? É que ainda são estas relações não só brasileiras que, de alguma maneira, vão alimentando a filosofia da educação em Portugal e que vão criando perspectivas e justificando até a disciplina, perspectivas de investigação e ao mesmo tempo criando colóquios como que convocando algumas pessoas que cruzam história da educação ou literatura e filosofia ou filosofia, antropologia, por exemplo, filosofia medieval, filosofia grega, filosofia moderna, contemporânea, e por aí vão tocando em matérias que são da educação. Senão nós não teríamos muito mais. Também a ética, com certeza, a ética está sempre presente, a educação, mas é um campo muito minado neste momento. Ora, posto isto e começando do fim para o princípio, eu apresento-me. O meu nome é Maria Teresa Santos, sou professora de Filosofia, licenciei-me em Filosofia na Universidade de Lisboa e depois fiquei associada à Universidade de Évora, onde há muitos anos coleciono a Filosofia da Educação e não só, mas interessa agora falar de Filosofia da Educação. E portanto, tem sido um percurso gratificante em que dou continuidade a um trabalho iniciado pelo professor Manuel Ferreira Patrício e que de alguma maneira também fui descobrindo através através sobretudo da atenção às necessidades dos estudantes. E, portanto, fui construindo um currículo que já nada tem a ver com o inicial, com o do professor Manuel Ferreira Patrício, mas que atende à necessidade de compreender qual o lugar da educação nos dias de hoje no mundo, que é extremamente complexo, como disse, pela diversidade, pela incerteza, pelos desafios que nos colocam. E, portanto, a educação é também um campo aberto. E era por aí que eu me definiria como professora de Filosofia da Educação. É muito descoberta. Por isso os meus programas vão sempre mudando todos os anos. Não há um programa feito, ou melhor, corrijo, há um programa feito que é oficial, porque isso tem de constar. Mas todos os anos, porque nos é permitido na universidade fazer isso, eu todos os anos altero o programa. E altero em função das questões que na primeira aula os doutorandos ou os estudantes de licenciatura em Ciências da Educação colocam. E, portanto, depois vamos navegando por aí. Obrigada.